acredita, vem cá, vem a ver. É o moleque da Cibê. O moleque da Cialta Cibê. É o moleque da Cibê. Perere, 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 perere. É o moleque da Cibê. Pois se não acredita, vem cá, vem a ver. É o moleque da Cibê. Perere, 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 perere. É o moleque da Cibê. É o moleque da Cialta Cibê. É o moleque da Cibê. Fui na mata, corta lenha. Fui na mata, corta lenha. Acaba mandou pegar. Ao chegar na entrada da mata, vi um moleque a olhar. Hoje tô com a vermelha na cabeça, um cachimbo na boca, ele tava por lá. Fiquei admirado, cheguei mais perto pra ver. Foi aí que eu lembrei da história sobre o lendário Saci Pererê. História que contava, veredita minha avó, sobre o Saci Pererê, que pulava de uma perna só. Mas se não acredita, vem cá, vem a ver. É o moleque Saci Pererê. É o moleque Saci, é o Saci Pererê. É o moleque Saci Pererê. Pererê, pererê, pererê. Mas se não acredita, vem cá, vem a ver. É o moleque da Cibê. Perere, perere, perere. É o moleque da Cibê. Mas se não acredita, vem cá, vem a ver. É o moleque da Cibê. É o moleque da Cialta, é o Saci Pererê. Boa tarde aos educadores da nossa rede aqui municipal, né? Pessoal da nossa cultura. Estamos reunidos para celebrar aí a 64ª Festa do Folclore. E hoje um dia muito especial, que a gente está recebendo aqui na Casa do Figureiro, nesse local que é icônico da nossa cultura taubatiana, esse encontro de saberes, essa roda de conversa com os mestres aqui, com a presença de vocês, né? E a gente demorou um pouquinho para começar, porque a gente sabia que o mestre Dito estava para chegar, né? Ainda está faltando um outro mestre, e acho que isso daí é muito importante, a gente ter essa dinâmica, né, da cultura popular, especialmente, né? Os nossos mais velhos, a gente aguarda eles chegarem, a eles se posicionarem, e a gente quer, começando aqui pelo mestre Benedicto dos Santos, que é do nosso Maracapombo aqui, de Taubaté, apresentá-lo, né? E pedir para vocês uma salva de palmas a todos os meus irmãos. Compor a nossa mesa também. Ao lado dele está aí o mestre Flávio Itajubá, representando o Maracatu Baco do Vale. Junto nós temos a mestra Fátima Ortiz, da Congada São Benedito do Herê. Eu não vou pulá-la porque ela também é mestra, a Aline Damásio, que é também da cultura popular, e a nossa secretária de cultura. E do lado dela, a Ranieri Gomes, da Congada São Benedito, do nosso Alto do Cristo, né? Pode falar? A Luciana, também da Congada São Benedito do Alto do Cristo, né? Gente, vocês estão vendo que nós estamos em círculo, né? Também nas culturas tradicionais, o círculo é muito importante, a roda é muito importante, né? Assim como também é importante a gente levantar, nesse momento, que eu peço para vocês que levante, para que nós não vamos fazer um minuto não, nós vamos fazer um minuto de salva de palmas para mestres que nos deixaram recentemente, quando a dona Maria Luzia Santos Vieira, né? A nossa mestra Joaquina, e o ano passado nós tivemos o mestre Zé Maria, né, da Congada aí do Belém também, que nos deixou. Então vamos bater uma salva de palmas para eles também, e eles estão aqui vivos em nossa memória, em nossa história, em nosso coração, estão aqui no meio de nós. E eu acho que eu tenho pouco para falar, né? Só agradecer ao convite da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio da Aline Damásio, por meio do Fabrício, para poder mediar esse trabalho, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou com a camisa, hoje é dia de mestre. Nós temos um projeto lá também na TV Cidade, que nós levamos os mestres à universidade. Ao final, eu convido vocês também para na semana que vem estar na Universidade de Taubaté, lá no Departamento de Letras, participando. Hoje também nós temos o lançamento às 18 horas aqui do filme de Itapecerica, Rua Imaculada, A Magia da Colina Azul, cuja diretora está atrás de vocês, que é a nossa querida Claudinha Mello, que mostra a importância da Rua Imaculada, do bairro da Imaculada para a nossa cidade.
E eu queria começar pelo mestre Dito. Ah, verdade. A secretária, verdade. Vamos fazer um oi pro pessoal aqui. Boa tarde. Algumas pessoas eu já encontrei, porque eu estou aqui desde as 7 e alguma coisa, sei lá. Que honra tê-los aqui, que importância tê-los aqui, né? A gente está falando da cultura popular da cidade, a gente está falando da nossa história, da nossa identidade, mas a gente entende que só faz sentido que a gente comemore essa nossa história, esse nosso passado, né? Pensando realmente no passado, quando a gente atrela isso ao nosso presente, ao nosso futuro. Então, se a gente quer salvaguardar a história da nossa cidade, se a gente quer salvaguardar a memória da Casa dos Figureiros, das nossas figureiras, do bairro, né, da Imaculada, da festa do folclore, de todas essas comunidades que estão representando todo esse movimento, a gente precisa falar com as crianças, a gente precisa falar com os educadores, a gente precisa falar com as escolas, a gente precisa falar com a Secretaria de Educação, e é isso que a gente está fazendo aqui. A ideia é que a gente tenha a possibilidade de troca para uma escuta, né? Uma escuta ativa, uma escuta sensível, porque eu sei que cada um de vocês, que seja como educador em sala de aula, que aponta, como coordenador, como diretor, como supervisor, cada um de vocês tem uma demanda e um desafio diferente. E quando a gente fala da cultura popular, que a gente está falando da questão da identidade, muitas vezes, né, de várias famílias, um é ligado a um grupo de Congado, o outro Moçambique, o outro é da família cigana, o outro é de uma família de figureiras, né? Então, o quão importante é a gente, em sala de aula, poder acolher essa história, essa memória e essa identidade dos nossos alunos. O quão importante é a gente, numa escola, entender, né, qual é a missão ali, qual que é a vocação da nossa comunidade. Então, eu entendo que não faria nenhum sentido, para além de tudo que vai acontecer aqui fora, com os grupos, se a gente não se conectasse com os alunos diretamente, que isso aconteceu tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Os alunos tiveram a possibilidade de uma vivência, eles dançaram, eles perguntaram, eles ouviram histórias, eles assistiram ali a demonstração, né, das figureiras. Tudo isso para levar, para alguns já está em casa, porque já conhece. Para outros foi uma possibilidade de conexão. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Possibilidade de conexão com todos os desafios que tem dentro da sala de aula, mas também com toda a história e identidade dessas pessoas, desses mestres que aqui estão. Então, agradeço de todo o coração a presença de vocês. Faço um agradecimento, a Elisa falou que estava a caminho, já deixo aqui o meu agradecimento à Secretaria de Educação, no nome da Elisa, no nome do Elcio, porque se a gente quiser construir, se eu estou falando de cultura, de economia criativa, a gente só constrói se a gente estiver junto com a educação, se a gente estiver junto com o turismo da nossa cidade. Para ações sustentáveis, a gente precisa estar junto. Então, que bom que vocês estão junto com a gente. Até mais. E eu peço a salva de palmas ao pessoal que chegou agora também, representando o Moçambique, do Parque São Cristóvão, o Sidney e a Fátima, né? Então vamos começar, gente. Eu acho que o nosso griot, né, o nosso mestre aqui mais experiente, ele pode começar aí fazendo uma abertura. Você vai deixar esse pessoal, mestre, parado aqui, sentado na cadeira, ou vai pôr eles para trabalhar também? Eu acho que for para trabalhar, né? Meus senhores, o meu boa tarde para todos. A essa grande diretoria que está aqui, ainda está faltando gente aqui, não está? São os convidados de hoje. É? Todo convidado de hoje? Tem gente que já passou aqui. Ah, já passou por aqui? Então tá bom, tá muito bem. Mas estou feliz com esse movimento aqui e com a presença desses diretores que eu estou vendo aqui, traz muita alegria para mim. A esse moço aqui, ó,
meu mestre Pachupá, a minha rainha de São Benedito do Herero. Eu fico muito feliz de ver ela aqui. E amanhã tenho certeza, ou hoje, deve estar aqui com o grupo, não é? Tá muito bem. A todos, senhora, a você, nossa secretária, a Raniele, mas minha amiga lá, e ela deve estar até estranhando, porque eu não comuniquei nada com ela ainda, que estou regressando o novo grupo, levantando novamente, né? O meu grupo, que é o Maracatu, o qual eu recebi a primeira coroa em 2006, eu sendo rei do Maracatu. Depois vim receber da Congada do Alto do Cristo outra coroa e outra capa. Entendeu? Então a gente fica muito feliz e está vendo todo aqui esse movimento. Olha, meus senhores, eu me sinto orgulhoso, está aqui meu grande amigo e mestre também, o qual eu participo com ele no Moçambique, entendeu? Eu fico muito feliz. E a todos os senhores, eu fico agradecido de você estar aqui presente com a gente, dando essa cobertura para nós, porque nós não podemos deixar morrer essa parte de folclore, a qual eu faço parte, entendeu? Sou representante como príncipe africano, pelo senhor Márcio Carneiro, então eu sou um dos representantes também, a qual eu venho tocando, vou tocar, se Deus nos der força, São Benedito, tocar o grupo do Maracatu, mas em partilha, porque pode ver na minha bandeira, ela é CIA, então eu não tenho preconceito com nenhum, e aonde eu estiver, eu estou dando sempre cobertura como rei e sendo um representante responsável pelo nosso Maracatu, tá? Eu estarei sempre junto, e portanto vocês não estranham, porque eu não paro. A hora que eu estou parado, eu estou lá junto com outro grupo. Eu tenho que estar dando uma cobertura na qualidade de rei, então eu não posso menosprezar ninguém. E a minha amiga, que é a minha, eu digo assim, a minha capitã, porque ela ficou no lugar da Rússia, entendeu? A qual eu era o rei, né? Sou representante como rei. Agora peço a ela que, se caso tiver um outro lá, ou achar que deve nomear um outro rei, pode nomear, eu dou toda a permissão. Só que a faixa ninguém pede, né? O rei não pede. O rei não pede a majestade, né? Mas ele pode, você pode consagrar outro rei e até me chamar, estou pronto para fazer isso. Que lá tem gente suficiente. Você tem gente suficiente também. Agora, se caso não tiver, só que eu tenho um compromisso para cá agora, tá? Você fica assim. Olha, a essa diretoria que está aqui presente, a Claudinha, entendeu? A todos os senhores, os meus agradecimentos, e vamos lutar para não deixar essa nossa tradição morrer, viu? Tá, os meus parabéns. Vamos fazer aqui, vamos passar para as mulheres, na sequência, o mais velho, agora as mulheres. Fátima. Boa tarde a todos. Eu sou Fátima Ortiz, sou presidente da primeira escola de Congo de São Benedito do Herê, que é uma congada que foi fundada em 2007 em Tremembé. Essa congada, ela não veio aquela congada de pai para filho, né? Ela foi fundada pelo mestre Dito, pela falecida mestra Joaquina e pelo seu Benedito de Cutia, também já falecido. São os nossos fundadores, né? E é uma honra muito grande para nós termos esses nomes, grandes nomes, né, como fundadores, porque
isso não pode acabar, né? A gente vê que aos poucos, de repente, a gente vê que a congada está grande, de repente diminui, de repente aumenta de novo, não é, seu Direito? E a gente não pode deixar isso acabar de forma alguma. Lá em Tremembé nós temos uma casa de cultura onde a gente trabalha a cultura negra, que é as congadas, e a cultura cigana. Eu estou aqui representando não só a escola de Congo, mas como a dança cigana também. Né? Todos estão convidados a conhecer. É um espaço aberto para todos. E eu estou aqui para esse bate-papo, né? Para estar participando com todos aqui. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raniele. Hoje, atualmente, né, mestra da Congada do Alto do Cristo, no lugar da mestra Joaquina. E é isso, gente. Meu nome é Luciana, eu sou contramestre da Congada do Alto do Cristo, né, da falecida também Joaquina. A gente assumiu a Congada num momento muito difícil, que a Joaquina estava doente, né? Então, assim, ela nos chamou no hospital, né? E pediu, né? Ela já estava falecendo e fez esse pedido pra gente, pra mim e pra Raniele, assumir a Congada e não deixar a Congada morrer. Então, assim, a gente está lutando, né? Porque, assim, geralmente sai um, entra um, sai um, entra um, né? Então, assim, pra gente, como mestre e contramestre, a gente está lutando ainda, mas assim, nós já fomos, a gente era componente da Congada, né? Então assim, a gente sabe o que é a Congada, né? A gente já sabe trabalhar com a Congada, só que a gente agora está num desafio como comandantes da Congada, né? E a gente quer falar para o seu Dito, você é sempre bem-vindo na nossa Congada, a hora que o senhor quiser, seja muito bem-vindo. E é isso, gente. É isso que eu tenho para falar para vocês. Agradecer muito pelo convite. Tá? E muito obrigada. Eu vou lá para o outro lado, passar com a Fátima, né? Se apresentar. Mas é presente também, né? Então vamos aqui com o mestre Sidney. Boa tarde a todos e todas. Ela é tímida, veio me acompanhar, tá, gente? A gente faz parte do grupo de Moçambique, Unido São Benedito, do Parque São Cristóvão. Agora a gente chega no próximo dos seus 25 anos. E nesse grupo a gente manifesta o Moçambique. Estivemos aqui às 2 horas com as crianças. E isso é importante para o tema de hoje, educação, levar um pouco da cultura para as crianças e mostrar um pouquinho do que é Taubaté, desse lado da cultura preta, a cultura negra. Também fazemos dança de São Gonçalo, fizemos na universidade agora no meio da semana, uma demonstração. Apenas uma demonstração, a dança de São Gonçalo é uma dança bem longa, atravessa a noite inteira dançando, tomando café e batendo papo com as pessoas. Folia de Reis, o grupo de Folia de Reis, que é o mais conhecido de todos, né? Ali no período do Natal, e a Folia do Divino, a Folia de Vermelho, e no período de Pentecoste a gente participa das procissões, de terços e eventos culturais religiosos, todos de matriz, né? Mesmo sendo de matriz africana, na língua das culturas, são dentro do catolicismo, né? Que o negro foi ensinar o catolicismo para o negro, a gente manifesta dentro da cultura católica. E também, eu não estou hoje representando, mas faz parte do grupo Jongo Crioulo de Taubaté. Acredito que estaremos aqui às 7h30 hoje, uma apresentação de Jongo com o grupo Jongo Crioulo de Taubaté. Por enquanto eu estou vendo que virou monólogo, né? A gente fala e vocês escutam. O bom é que vocês façam uma pergunta, participem com a gente, para a gente ter um debate. O seu Dito falou que ele é o rei Congo, né? Em Taubaté existe três grupos de Moçambique e uma congada. Agora o Maracacongo do seu Dito, que o seu Dito assumiu. Agora, dia 5 de setembro, o seu Dito vai fazer 90 anos. 90 anos de idade e uma vida toda dedicada à cultura. E eu
até onde eu sei, o senhor pode me dar um puxão de orelha aqui, ele nunca foi a primeira pessoa de um grupo, né? Sempre foi o braço direito de alguém, sempre ajudando alguém a levar da Russa, dos Mestres da Maria, da Folia de Rei da Água Quente. Também é um braço direito para a gente do Parque São Cristóvão. Ali ele participa do São Gonçalo, do Moçambique, das folias com a gente, e do jogo, né? Tem uma vivência muito grande dentro do jogo de todo aqui do Vale do Sudeste, do Vale do Paraíba como um todo. E o Rei Congo é isso. Ele falou algumas vezes aqui que não tem uma bandeira só, né? Na verdade, todos os grupos de Congo de Taubaté têm o seu dito como Rei Congo. Ele é o representante geral do Congado de Taubaté, é o mais velho. Ele representa o Congado. Às vezes, alguns grupos podem ter o seu rei, sua rainha, né? Mas, como aqui é um Congado até grande, temos três Moçambiques e agora uma Congado e o Maracatu, ele é o representante geral do Congado. Ele é o Rei Congo mesmo. Cada grupo pode ter o seu, como foi dito, ter o Rei Congo lá, né, na Joaquina. Mas mesmo esse Rei Congo vai ter uma liderança do seu dito. Porque ele é participativo. E é um poço de conhecimento. A gente viu que ele estava dando volta para conversar aqui, né, seu Dito? Fez uma homenagem à mesa toda aqui, homenageando. Eu não sou muito de falar isso, assim, excelentíssimo, mesmo não sou disso. Eu vou mais direto ao ponto. Né? Ele é mais uma pessoa, né? Ele sauda todo mundo. É o costume de um rei, né? Os reis são assim, sauda as pessoas. Né? Essa simplicidade é que faz o seu dito ser quem ele é dentro do Congado de Taubaté. Obrigado. Eu espero que não vire um monólogo. Agora eu vejo vocês. Vou passar aqui para o mestre, para te ajudar. Boa tarde para todo mundo. Sou Flávio Itajubá, sou natural de Itajubá. Vim para Taubaté em 97 e em 99 comecei a me envolver com cultura popular. E através do Quintino ele abriu as portas para a gente, para a Congada do Alto do Cristo, na qual a gente conheceu a Dona Joaquina, começamos a frequentar as festas de cultura popular, como a Festa do Divino de São Luís Paraitinga, a Festa de São Benedito de Aparecida. Aí conheci figuras como o Seu Dito, comecei a conhecer os Moçambiques, né, do Seu Dito Faria também. Eu nem vou falar quantos anos que a Ranieri tinha nessa época aí, mas ela era petititica, né, faz tempo já. E em 2004 a gente deu início ao nosso trabalho, no Maracatu Baque do Vale. Acabamos de fazer 20 anos aí de estrada, ministrando oficinas em praça pública, promovendo a ocupação do espaço público com atividades voltadas à cultura, sofrendo discriminação pra caramba, porque o dono da cobertura não quer saber do tambor batendo na praça, né? Ele prefere o cara fumando crack na praça do que o som do tambor. Então, mas a gente batalha através disso. Hoje eu estava falando com a minha filha, ela falou assim: nossa pai, eu acho que já passaram bem umas 700 pessoas para aprender a tocar maracatu com a gente, né, tal. Eu falei, rapaz, eu acho que 700 é pouco, em 20 anos, né? Então a gente já botou o tambor no ombro de muita gente. E junto com o ensinar a tocar, a gente também trabalha a parte histórica, a parte do respeito aos mais velhos, né? E o maracatu não é um ritmo tradicional vale paraibano, ele é um ritmo pernambucano. A gente é o primeiro grupo do gênero do Vale do Paraíba, mas por ter a raiz dentro da Congada do Alto do Cristo, por ter contatos com os mestres ditos, né? Seu Dito Branco, Seu Dito Preto, que a gente chama com muito carinho. O Mestre Paizinho, né? E todos os outros que eu acho que tinha que estar aqui, Mestre Paizinho. E então, tendo contato com esses mestres, a gente aprendeu o respeito que a gente tem que ter com a cultura popular, e principalmente com a cultura popular tradicional,
Na Festa do Divino, por exemplo, quando a gente está tocando e vem um grupo de Moçambique, a gente para de tocar para o grupo tocar. A gente respeita, a gente tem esse carinho, esse respeito pelos grupos de cultura popular tradicional, e dentro do nosso batuque de maracatu a gente tem elementos do jongo, elementos da congada, elementos do Moçambique, formas de cantar, tanto que agora a gente sempre abriu para eles, e alguns dos anos para cá eles abriram para a gente, o grupo abriu para a gente tocar no meio. E quando a gente passa dentro da congada, a gente canta uma música da congada. Quando a gente passa dentro do Moçambique, a gente canta uma música do Moçambique. Então a gente trabalha essa interseção entre culturas. E o mais interessante é a forma como o maracatu foi recebido, porque o maracatu ele é um ritmo de origem nagô, né? Dentro dos terreiros de Xangô de Pernambuco. E quando chega aqui, ele passa a se manifestar nas festas de cultura popular de religião católica, como é a Festa do Divino, uma festa pentecostal. A gente chega lá e toca, e somos respeitados, e tocamos com respeito, e somos respeitados da mesma forma e acolhidos pelos grupos de cultura popular tradicional. Então acho isso sensacional, né? Inclusive a gente faz o Baque da Alvorada na Festa do Divino de São Luís Paraitinga, que a gente sai às 5 da manhã da primeiro final de semana da festa. A gente saía no segundo, a gente parou de sair no segundo para não atrapalhar os grupos de cultura popular que eles faziam no segundo. A gente mudou o nosso para o primeiro, porque não tem público, é só a gente. A gente sai com em torno de 100 batuqueiros e roda a cidade inteira, e conseguimos entrar na programação oficial da festa. Então uma festa pentecostal ter o maracatu na sua programação, eu acho que isso é, né? Então agora a gente vai prosear, mas só para deixar claro, esse lance da cultura é preta, independentemente da religião a qual ela está sendo louvada ou, né, reverenciada. Gente, para vir aqui, eu fiz uma pesquisa rápida, né, no Google, para a gente saber a definição de mestre, né? Porque a gente vê muito, principalmente vocês que são da educação, a questão do mestrado, né? Aquela pessoa que recebe o diploma da universidade depois de já ter conquistado uma graduação, né? A continuidade aí de um trabalho, né? Mas mestre não é só essa pessoa que tem aquele diploma na parede, que também exerce a sua pesquisa, né? E aí, no nosso dicionário lá a gente encontrou: indivíduo que ensina, pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Então, no dicionário a gente tem a definição que a arte, né, dos nossos mestres, ela os eleva à condição de, né? O ano passado nós tivemos uma experiência, Aline, que me permite relatar aqui rapidamente. Nós participamos em São Paulo do encontro de mestres e mestres do Cultura Viva, né? E uma notícia que me deixou triste o ano passado, e continua me deixando triste, é a questão do reconhecimento dos mestres e mestras em nosso país. Ainda não são reconhecidos de acordo com lei, né? Está lá no nosso Congresso Nacional, tramitando. Só, senhores, que ano nós estamos? 2025, não é isso? Esse projeto está desde 2011 lá. Esse reconhecimento dos nossos mestres e mestras, assim como nós lutamos para reconhecer o trabalho dos professores, é primordial no nosso país. É porque eles também são nossos professores, nos ensinam aí na vida, né? Então, cabe a cada um de nós, educadores, jornalistas, pessoal ativista da cultura, pressionar os nossos políticos para que a gente não fique mais 14 anos na fila aí esperando esse reconhecimento, né? Que já passou do tempo. O povo já os elegeu, já os reconheceu, os grupos já os colocaram no lugar devido, mas eles merecem muito mais. E esse ano a nossa secretaria, né, Aline, para nossa alegria, está aí pelo PNAB, o Cultura Viva, né, também, é o Programa Nacional Aldir Blanc, aí premiando nossos mestres e mestras. Isso é muito importante. Aqui no município a gente já está tendo
esse início de reconhecimento também, então isso é muito legal. Então, para a gente continuar, não vou ficar só falando aqui, eu gostaria de abrir para vocês perguntarem, para vocês conversarem, aproveitar aí o tema de educação e cultura, educação e formação, né, em cultura popular, eu acho que é bem importante. Quem vai começar? Quem? Olha, o povo está com medo, hein? Só vocês que são tímidos? Vamos colocar o Plínio na roda? Vem cá, Plínio. Chegou Imaculada, ó. Então, é você que vai fazer a primeira pergunta aqui para os mestres, não? Primeira pergunta. Vem aqui, então. Vamos. A gente não tem... Já está de pé, filho. Já faz a pergunta para os mestres. Boa tarde a todos. Eu sou diretor aqui da Fonte Imaculada, da Escolinha dos Pequenos. E queria perguntar aos mestres... Qual é o segredo dessa sabedoria por tantos anos com o nosso folclore, com a nossa festa? Qual é o segredo? Nós queremos saber. Essa já foi um passo para frente, ele não vai responder. Pelo tempo que eu convivo nesta cidade. Eu sou família de São Luís do Paraitinga. Cheguei a Taubaté com a idade de 12 anos, em 1947. Só que eu não tive a curiosidade de marcar a data que a gente veio de lá para cá. E eu participo, sempre tive fugindo do meu pai, lá do bairro da Independência, que é onde eu me criei e convivo até agora nesse momento, é lá no bairro da Independência, só que eu estou do lado de cima da Dutra, ao lado do Taubaté, sentido Estrada do Barreiro, a cidade de Jardins. Eu convivo aqui há 77 anos. Sou família de São Luís do Paraitinga. Meu pai é Luiz Miguel Santos, Jesuína de Paula Santos. Então, sou uma família tradicional de São Luís, a qual meu pai, toda a vida, durante o tempo de mocidade e até ele morrer, passar de um lado para outro, ele esteve envolvido com Moçambique, com Jongo, tocou na parte de cultura, lá para a roça, então ele andava léguas e léguas, então, jogando eu no pescoço e vamos para lá e vamos para cá, e eu então, desde essa idade de 10, 12 anos, eu estou envolvido nesse meio pelo meu pai, a qual ele veio, quando ele veio a falecer, morreu segurando na minha mão, eu com 6 médicos ao lado da cama, ele não podia falar, ficou sem fala, mas ele dava um sinal para mim. E eu, naquele sinal que ele dava, eu sentia dentro de mim, que era para mim prosseguir, porque nós estávamos com uma dança marcada em São Luís do Paraitinga, que é no bairro Santo Antônio, Rio Abaixo, a qual ele queria ir, porque ele fazia muitos anos que não ia para São Luís. Ele, sendo filho de lá, ele queria participar. Ele no hospital, eu falei para ele: papai, tenha fé, que se São Benedito dá força, o senhor vai estar lá junto com a gente. Ele morreu no dia 29, eu tinha a dança no dia 13, pelo grupo do Belém, o qual eu pertenci 16 anos. Eu sou do tempo do seu Vicente Siqueira, então passou por vários mestres ali junto com a gente, e eu vim sempre lutando, sempre progredindo. E conheci esse bairro. Eu vinha fugido do meu pai lá da Independência, assistir dança, roda de jongo, aqui desde a capelinha do São João, eu conheci lá a capelinha, até esse altinho que tem aqui. Então formava uma roda de jongo aqui, outra ali, e saía, a gente saía um daqui e ia provocar o outro lá.
Então essa festa aqui é uma tradição para mim. Há quase 60 anos eu venho acompanhando. Então eu tenho ela, uma alegria de eu estar participando dela. Antes de eu participar em grupos, eu já estava ligado aqui nessa festa, a qual tem uma pessoa aqui que vai fazer uma surpresa para a gente aí. Ela tem a minha fotografia e podia contar as casas que tinha nesse setor aqui. Podia contar. Ela tem a minha fotografia, que depois vocês vão ter a hora de ver. A qual eu quero dizer para o senhor, só sinto uma coisa. Essa festa para mim é boa, é uma alegria, mas a cultura nossa, pela festa, está se acabando. Porque lá em cima, não desfazendo da figureira, das figureiras aqui, a qual eu tenho a honra de saber, isso aqui foi feito para as figureiras e para nós fazer ensaio aqui. Os grupos todos foi convocado para fazer ensaio aqui, mas é dificilmente para vir fazer o ensaio aqui, ou tem que fazer um dia de sábado para não atrapalhar. E é difícil a gente ter convocar a turma que não dê certo. Sempre um está trabalhando, outro está trabalhando. Então a gente vem com a minoria aqui. Então não compensa, né? Não tem jeito. Mas essa área aqui é para nós fazer ensaio. Esse foi feito pelo Ortiz e ele, vocês podem ensaiar lá, a qual eu fazia parte do grupo do Belém. Tem mestre que já se foi, e o primeiro mestre aqui, que eu fui representar com ele, chamava-se José Bermido. Hoje eu não tenho certeza se ele está vivo, mas era morador daqui do Alto do Cristo, José Bermido. Agora eu dancei muito tempo com ele, inclusive participei de uma apresentação em São Paulo, no canal que hoje é SBT, fazendo um fundo musical com o falecido Anacleto Rosa. Eu pertenci muito tempo com ele. Depois passei para outros grupos, Vicentinho Gulia, que eu acho que vocês têm recordação, seu Francisco Pratiano, o mestre Pezinho lá, já tive com ele várias vezes, fazendo apresentação com ele. Então eu sou, aonde eu sou chamado, eu estou presente, porque aonde está São Benedito eu faço força de estar lá com ele. O meu muito obrigado ao senhor. E a festa nossa era lá em cima, depois desceu aqui para baixo. Não é tão satisfeito, mas a parte que a maioria lá em cima parece que aceitável, né? Ficar aqui para baixo é melhor. E eu tenho uma convicção que lá em cima o trânsito atrapalha bastante, né? Atrapalha bastante. E aqui é mais afastado um pouco, mas a festa continua. O nome da parte da figureira e a festa da Imaculada nunca há de morrer. O meu muito obrigado, viu? Sidney, deixa eu registrar aqui a presença também do mestre Lazzarini, da Capoeira em Golo. Então, tudo que o senhor Dito falou reflete uma coisa: resistência, tá? A gente mantém a cultura pela resistência, são os pilares da cultura preta. Persistir, resistir e insistir sempre. Há uma dificuldade muito grande nos dias de hoje manifestar a cultura e levar essa para as novas gerações, como aconteceu hoje aqui. Dentro do nosso próprio grupo, como o mestre falou, muitas pessoas já passaram, mas às vezes não ficam por diversos motivos. A minha pergunta é essa mesmo que eu ia fazer. Se vocês conseguem passar isso para seus filhos, para aqueles que têm netos, conseguem passar? É isso, é uma dificuldade. O ensinamento, às vezes, como ditado popular, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu tenho 3 filhos, só uma participa comigo. Meu neto participa comigo.
e eu faço parte do grupo da família Faria, e já temos netos em comum. Minha filha é casada com o filho dele, e já tem um netinho ali no meio, mais um, que Deus quiser vai fazer parte junto com a gente, mas é muito difícil você tirar uma criança hoje do celular ou de qualquer outra atividade para ensinar cultura, ensinar o Moçambique, ensinar o que aquilo. Eu mesmo, vou falar de mim, comecei com 8 anos de idade, mas só fui cair a minha ficha o que era o peso daquilo que eu praticava quando eu cheguei adolescente, 18, 19 anos, quando eu vi os mais velhos indo embora. Todos esses mestres que o senhor Tito falou aqui, na minha família, vendo os mais velhos indo embora, pessoas que tocavam a viola, outro que tocava acordeon, outro que fazia... O pessoal estava partindo. Aí caiu a minha ficha. Aí eu entendi que tinha que ter um algo mais, que eu tinha que aprender para poder dar continuidade para os demais. Isso é muito difícil. E hoje, infelizmente, nós vivemos mais de apresentação do que fazer uma manifestação. Hoje aqui estamos manifestando. Estamos falando, estamos tentando explicar, e até mesmo nós aqui, ainda bem que vocês são tudo tímidos também, até mesmo nós, para falar para as novas gerações o que é a cultura, da onde veio, como ela chegou, tudo essa... que negão vestiu branco é macumbeiro. É isso. Às vezes a gente foge de falar isso, mas negão vestiu branco é macumbeiro. Ninguém fala que eu sou enfermeiro. Medicina, então, médico, jamais, né? O negão ali, né, tá indo pra macumba. Nada contra. Mas todos nós somos um pouquinho macumbeiros também. Não é essa. A questão é que tem assim, tem que ter... Se você fala alto, não vai culpar, não vou querer Olha, saiu. A questão não é essa, a questão assim, nós temos em nossas escolas, nós temos diretores. Por exemplo, numa escola minha, um tempo atrás, o mestre Paizinho esteve lá, estava ensinando as crianças a dançarem. Eu mesmo, quando fui diretora, ele ensinou várias danças, dança Rumba do Meu Boi, Catira, Moçambique. Eu, inclusive, era formada em educação física e não tinha conhecimento como se dançava em Moçambique, e só passei a entender e saber quando ele foi lá. Só que não dá para ser uma ação assim, estanque, pontual. Isso tem que ter continuidade. Porque assim, quanto tempo uma criança fica no celular? Quanto tempo ela está, né? E assim, na escola vai ser uma ação pontual. Ele vai, ensina, tem uma apresentação, como você mesmo falou, mas essa continuidade não tem, né? Não se mantém, tá bom? Às vezes, quando eu falo o que eu vou falar agora, eu fico com medo de apanhar. O que acontece? Quando o Plínio falou como que a gente mantém isso, né? A gente mantém isso fazendo coisas que a Rua Imaculada não fez. A Rua Imaculada não manteve a festa. Por que a festa está aqui embaixo? Uma festa, ela começa a morrer quando o poder público toma ela para ela. Quando ela é feita pelas pessoas da comunidade, o seu Dito Faria faz uma festa do Divino lá no bairro dele, faz uns anos já que não tem, né? Da pandemia não teve. Mas teve um ano que a gente foi lá, eu mais 4 caboclos, levantamos um rancho de bambu, sabe? A gente cavando, você ganhar R$1 para fortalecer a festa, para fazer o rancho onde eles iriam fazer o fogado. Vinha congada de Cutia, vinha congada de Santa Efigênia, de Gaguará, lotava, era uma festa do Divino sensacional. Essa festa só tinha a força que ela tinha porque ela era feita pela comunidade. Aí, quando o poder público começa a se apossar da festa, ela começa a morrer. A população precisa ainda se envolver de uma forma forte dentro, com o pertencimento dentro da festa, para ela ter sentido de existir. Senão ela deixa de ter sentido de existir. Eu tive um tempo trabalhando na Secretaria de Cultura
O que eu fazia, eu ia lá pro bar que tem lá no Seu Bandeira, tem ali que era do Seu Bandeira, no começo da Rua Imaculada. Eu abria uma cerveja e ficava escutando o papo dos mais velhos. Aí eu comecei a fazer uma amizade com um e tal. Aí eu comecei a saber de figuras ilustres da festa, como o Viola. O Viola era uma figura que foi um dos que fez essa festa acontecer no passado, que juntava a criançada para ir cortar bambu, para fazer os arcos, que era a festa da Imaculada, ela era como se fosse uma festa junina, né? Ela tinha essa característica. E o Viola ia com a criançada na beira do Runa pegar barro para fazer figura. E ensinava a criançada no chão da rua a fazer isso. E eu comecei a conhecer essas figuras através dos caras que aprenderam a fazer um boizinho com o Viola há muito, e hoje já são tiozinhos, a gente conversando. Aí os caras falaram, e tinha o quebra-pote, e tinha o cavalo russo, e tinha o pau de sebo, e tinha tanta coisa. Tinha. Por que não tem mais? Tem que ter o envolvimento da rua com isso, das pessoas que moram na rua, por mais que atualmente elas não trabalhem mais com a parte de confecção de figuras, né? Eu não cheguei a pegar essa época, mas a rua tinha as casas pintadas de forma diferente, né? Onde morava o figureiro, a casa era pintada de uma cor mais viva. Quantos figureiros será que moram na Rua Imaculada hoje? Então, aqui tem bastante figureiro, lá a gente não vê mais. Numa reunião com a Aline essa semana, eu falei para ela, né, de forma respeitosa, eu falei assim, ó, vocês tinham que pegar e tirar aquela placa marrom, rua de interesse turístico da rua, no começo da Rua Imaculada. Vindo para cá hoje, a hora que eu virei, que eu vi essa placa, eu entrei na rua, o que tem? Um turista entrar ali, ele não vai saber o que... A placa é propaganda enganosa hoje em dia, não é verdade? Então, o trazer isso de volta, eu não acredito em resgate. É a mesma coisa que aquele relacionamento falido que você fica insistindo, mas você não aguenta mais olhar para a cara da pessoa, mas você insiste para ela acontecer. E parece que é isso que está acontecendo, como se fala na festa do folclore da Rua Imaculada. E como fazer isso voltar a ter sentido? Não é no resgatando, não é resgatando as coisas, é trazendo isso para uma roupagem talvez mais moderna, mais contemporânea, uma coisa que possa acontecer de uma forma mais... que você consiga trazer o jovem. No ano que a gente fez um intercâmbio cultural, que a gente trouxe uma congada de Dores do Indaiá, de Minas Gerais. Mandamos a congada do Alto do Cristo lá e trouxemos a congada de lá para cá. Aí o que eu fiz? Eu juntei o Wagner, que é o cozinheiro que mora aqui na Rua Imaculada, juntamos mais meia dúzia de cara lá e falei assim, ó, é o seguinte, vamos fazer o rango para eles. Quem vai doar o feijão? Quem vai doar o arroz? E a carne? Quem que vai desembolsar uma grana aí pra gente colocar lá no pau de sebo? Aí uma vereadora da época ficou brava comigo. Você está pedindo dinheiro para a cultura tem dinheiro. Eu falei assim, eu quero ver você falar lá para a secretária de Finanças que eu quero 200 pau para colocar em cima do pau de sebo. Ela vai me dar 200 conto em grana para eu colocar lá. Não existe. Tem que ter a participação da comunidade. Tem que ter isso. Se não tiver, ela deixa de ter sentido. E a gente fez o cavalo russo, a gente fez o pau de sebo. E uma das cenas que mais me marcou nesse dia foi porque é o seguinte, o rango foi feito lá em cima, a comida foi feita lá em cima e eles almoçaram aqui embaixo. A uma hora eu olhei, cara, tinha um cara com as costas inteiras tatuadas, assim, ó, sem camisa, bermuda, chinelo, ele e um outro cara carregando um panelão de rango, descendo aqui, ó. A hora que eu vi aquilo, eu falei assim, é isso. Aquela cena me marcou, porque é isso que a gente tem que fazer. Não tira o valor de ensinar para as crianças, isso é sensacional, né? Trazer as crianças para cá, mostrar para eles, mas isso não pode ser uma ação pontual, né? A gente faz, foi durante quase 15 anos ininterruptos de oficina em praça pública de Taubaté, de forma gratuita. Disso aí, saíram N grupos de maracatu. Pessoas que aprenderam com a gente aqui, mudaram para outra cidade e montaram outros grupos. Bragança Paulista, Paraty, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos.
todos esses grupos de maracatu que surgiram nessas cidades, surgiram através de oficinas contínuas. Tem que ser um trabalho contínuo. A gente está fazendo isso em Tremembé agora, toda quarta-feira a gente está lá, todos convidados, às 7 horas, atrás do supermercado Leal do Vale, do lado da rodoviária. Uma oficina gratuita de maracatu, promovida pela Secretaria de Cultura de lá. Mas é uma oficina gratuita, é só chegar. Então tem que ter esse trabalho contínuo, né? E com questão a festa da Imaculada, eu falei com a Aline, eu falei, talvez é um lance de repensar a festa. Essa festa é a festa da Imaculada ou ela é a festa do folclore? Se ela for uma festa do folclore, ela não precisa acontecer na Rua Imaculada, ela pode acontecer em qualquer lugar. Agora, para ela ser a festa da Imaculada, o cara que está tomando cerveja lá no bar tinha que estar sentado aqui agora. Ele tinha que estar contando a história também. Ele tinha que estar falando disso. A gente vai ter o quebra-pote aqui. Cadê o quebra-pote? Vocês sabem o que é o quebra-pote? O quebra-pote é um pote. Eles faziam de barro antes. Enchiam de bala e farinha dentro, davam um guatambu na mão da criança e quem sair daqui, ficar na frente, vai tomar paulada. A criança batia, quebrava, caía a bala no chão. Meu, a gente fez o quebra-pote um ano aqui, foi sensacional aquilo, cara. Você precisa ver a alegria da criançada desse rolê. Coloca uma venda nos olhos, né? E sai de perto, porque toma paulada mesmo. Não. O mais legal é tomar uma paulada e coloca farinha de trigo, sai todo mundo branco depois. Você sabe essa diversão, cara? Então, essas coisas que faz a criança sair do celular durante 5 minutos, né? E com questão lá que estava falando, o lance de passar de tradição, né? O maracatu ele não é um ritmo tradicional Vale Paraibano, né? Mas essa semana eu recebi uma foto que me deixou muito confortável, muito quentinho assim, saber que ele pode se tornar um ritmo tradicional Vale Paraibano. Eu não posso ser chamado de mestre de maracatu. E mestre de maracatu só tem em Pernambuco. São os caras que são mestres das nações de maracatu lá. Apesar de eu trabalhar com a cultura pernambucana há 20 anos, ter feito oficina com os mestres de todas as nações de maracatu que a gente pôde ter contato, aprender a fazer tambor, aprender a tocar, aprender a ensinar e a ensinar as pessoas, mestre de maracatu só tem lá em cima. Isso eu tenho total consciência. Mas essa semana eu recebi uma foto de a filha de uma moça que tocava com a gente, teve uma menininha, a Nena, minha amigona, pequenininha, 4 anos de idade a Nena. E ela estava na escola, aí pediram para desenhar algo que era do cotidiano dela. E ela desenhou o maracatu. E ela falou assim, e esse aqui é o Itajubá, apontou lá, eu estava no meio do desenho. Então, se a Nena está pensando assim, o maracatu está passando a fazer parte da essência dela. Quando a Nena for grande, o maracatu vai paraibano também, vai ser uma cultura brasileira, que já está sendo passada de geração para geração. E a gente, por exemplo, eu tenho 2 filhas, a mais velha toca, a menor, ela está sabendo de brincar. Então, na onde a gente dá a oficina em Tremembé, ela fica no parquinho, enquanto o couro está comendo. A gente entra no carro, ela vai falando todos os toques que foram feitos. Fala, pai, aquele arranjo que você fez hoje ficou super legal. Aí ela solfeja o arranjo, ela toca no corpo. Enquanto ela brinca, ela absorve também, não necessariamente ela precisa estar. Porque igual o Sidney falou, né? Uma hora cai a ficha que, pô, aquilo é pra mim, eu tenho que estar. Ou não também, mas ela vai levar isso, os valores que são aprendidos dentro da cultura popular, para a vida dela. Né? Então, isso só respondendo a pergunta do Plínio, né? O lance de como a gente faz isso. Cara, a gente faz isso porque a gente ama demais, cara. Entendeu? Agora a gente precisa tirar um estigma que o brincante de cultura popular tem que ser uma pessoa humilde. O humilde que eu estou falando é aqui, ó. Que a pessoa brincante da cultura popular não pode ter um carro legal, uma casa legal. Porque parece que não, parece que a gente sempre vai fazer um favor, coitado daquele povinho que vai tocar aqui. Sempre tem isso, entendeu, cara? Não, a gente precisa ser valorizado também, cara. Por todo o trabalho que a gente faz, de salvaguarda da cultura popular, de transmissão de pensamento, transmissão de conhecimento dentro da cultura popular.
pô, dói meu coração quando eu tô andando. Eu não tenho um Volvo, né, cara? Eu tenho um Gol. Mas quando eu tô andando com o meu Golzinho e eu vejo meus paizinhos com um monte de bastão amarrado no bagageiro da bicicleta, carregando a sanfoninha na oficina de escola, velho. Não pode, cara. Não pode isso. Ele vai. Ele vai. Ele não é só o Taubaté, não. Ele vai pra Pinda de bike, mano. Vai pra Tremembé, vai pra tudo quanto é lugar. Então, e é isso que a gente tem que começar a pensar também, né? Na valorização das pessoas como tipo assim, eu não estou falando que a gente tem que virar mercenário, entendeu? Eu toco muito mais de graça do que ganhando cachê. Com o maracatu, se você vê a gente tocando de branco e roxo, a gente vai recebendo para tocar, aquele dinheiro está sendo invertido para manter o grupo. Um couro de tambor que fura custa quase R$80. Um couro. E tem a apresentação que fura 2, 3, dependendo do dia. Entendeu? Então, a gente precisa manter essa roda girando. Precisa de grana. A gente vive no mundo capitalista, né, cara? Mas a gente faz aquilo muito mais por amor do que financeiramente falando, né, por causa de grana. Só queria deixar esse recado de valorização das coisas. A decência, né? É mais do que o dinheiro paga. Faz parte da vida, da história de cada um. E aquilo não tem como não sair de você, né? Não é pela grana, não é porque você vai passar para outra pessoa, mas a essência de vocês enquanto mestre é esse compartilhar, né? Não tem como não fazer. Mas a gente quer receber por ele também. Não tem os boletos para pagar, tem as contas para pagar, né? Não, então, se um dia eu tiver uma carteirinha de mestre, eu não vou poder apresentar lá na Bandeirante. Paga minha conta. Tá pago aqui, ó. Não é assim que é a história. E deixa eu só contar uma história rapidinho aqui. A gente estava falando do seu dito, que ele está em tudo quanto é lugar, né? Eu sempre, quando eu encontro no seu dito, eu dou uma esfregada nele, assim, ó, para pegar um pouco do axé desse homem. Eu tenho um carinho enorme no seu dito. E a gente estava indo para tocar em Redenção. E no caminho, a gente entrou no Belém ali, estava indo no ônibus de Redenção. Eu olhei o seu dito parado, falei, ó, motorista, para aí. Encosta aí. Falei, seu Dito, você está indo para onde? Foi para o mesmo lugar que vocês. Colocamos o seu Dito no ônibus, tocou o dia inteiro com a gente lá e se divertiu pra caramba. O maior respeito, foi a maior honra pra gente receber o seu Dito nesse dia. Uma coisa que é complicada, a palavra folclore, ela guarda uma armadilha dentro dela. Essa ideia de essência, que ela é super importante. Tem essência, tem algo que a gente não sabe onde está, mas está lá. Mas muitas vezes, e desde que o termo foi forjado, ele já veio meio para falar que quando cai dentro do pote do folclore é uma coisa que já não tem mais a ver com o dia a dia. E aí entra essa coisa do... Poxa, eu sou aí da turma da capoeira já há algum tempo, tem uma caminhada aí junto, estou na Capoeira Angola, né? A gente busca lugar para dar treino. E tive que parar até por causa dessa questão. Sou da educação, cumpro hora lá também e tal, pago minhas contas por ali. Mas a ideia de, puxa, você quer jogar uma capoeira aqui? Vai lá, joga. Mas não vai vir nenhum retorno para você sustentar o trabalho, no berimbau, no atabaque, porque é folclore, então você tem que fazer de graça. E ao ser folclore não é uma coisa que está ligada ao dia a dia, né? Fiz um trabalho sobre folclore quando me formei em História, que uma das conclusões era que, para quem faz o folclore, é tão importante sair com a Folia de Reis, que foi meu tema na época, é tão importante bater o berimbau, é tão importante afinar o malfaia, quanto é para o investidor da Bolsa de Valores escolher a ação correta. Não é mundo real e mundo do folclore. O mundo real é esse da cultura. Afinar bem o berimbau, né? Deixar de dar o golpe quando podia dar o golpe, é muito mais bonito às vezes. O Plínio, fiquei pensando também na sua pergunta. Eu vivo, né, uma vida de várias identidades, mas eu também sou oriunda de uma manifestação do jongo, né, da família, desde criança e tal. E aí eu fui vivendo
paralelamente a isso, outras experiências, né? Que a minha família não viveu, não teve a oportunidade de viver. Então, eu saio da comunidade, eu vou estudar, eu vou trabalhar em outros lugares, com outros grupos também de cultura popular, e passo a integrar a gestão pública, né? Então, vai fazer 20 anos agora que eu fico transitando, né, pela gestão pública e tal. E aí a pergunta de cara, aquela de coração, o que faz você viajar, né, no meio dessa vida? Você vai viajar para o Rio de Janeiro para dar uma oficina, você vai viajar, você vai pagar a sua passagem para dar uma oficina gratuita de jongo. Porque se eu pensar em tudo que estruturou a minha vida, começa ali. Começa na casa da minha avó, começa nessa relação de transmissão do meu pai para mim, ou da minha tia para os meus primos e assim por diante. Eu me entendo percebida enquanto pessoa no jongo. A gente saiu de Guaratinguetá, a gente foi fazer uma apresentação na Pinacoteca, era uma exposição da minha família. E aí, quando a gente passa pela Avenida Tiradentes, eu vejo um banner, sei lá quantos metros tinha aquilo, 5, 6 metros, era um banner com o rosto da minha avó, pendurado no prédio da Pinacoteca. Então aquilo era muito grande para mim. Como assim a foto da minha avó? Nesse lugar, São Paulo, né, que pra gente também era um lugar muito desconhecido. E aí, naquele dia a gente se apresenta, faz a abertura da exposição, a gente se apresenta, e várias pessoas que eu nunca vi, que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, né, não conhecia, aplaudem a gente. Então, quando eu fui aplaudida, eu entendi que aquilo que a gente fazia, que a gente dançava, que era no quintal da avó, que eu achava que era uma coisa da nossa família, eu não sabia que tinham outras famílias fazendo isso também, aquilo veio, startou alguma coisa em mim, realmente era uma mensagem. E eu sei também a vida que a minha avó teve. Hoje eu estou falando assim, é um desafio para mim, porque sou gestora, estou gestora, tenho uma série de desafios e compromissos junto, né, dessa missão, desse cargo, mas eu tenho essa missão que é de vida, que é da família também. E aí a gente também viveu uma experiência lá, que a nossa manifestação acontecia num lugar, passou a acontecer em outro lugar, né, que é o que a gente discute um pouco aqui, né, na Imaculada, se vem para baixo. Mas eu também acho, corroboro com esse pensamento do Itajubá, que quem vai delinear essa festa é a comunidade. Mas também acho importante, e para nós foi muito importante, que a gente tivesse ali uma parceria do poder público, porque em alguns momentos, até nessa transição, quando a gente perde alguém, né, morre um mestre, e aí passa um tempo para entender quem é que vai assumir, qual é a próxima geração. A próxima geração muitas vezes não se sente preparada. Então é importante para a gente ter aquela mão, ter aquela troca. E o poder público não vai pensar como comunidade. O poder público lá da minha comunidade não pensou como a gente jongueiro, pensava de outro jeito, mas nos ajudou naquele momento. E nos ajudou até nos ajudou a fazer com que a gente se olhasse e entendesse qual seria o melhor caminho para a gente se reestruturar. E aí, quando a gente se reestrutura, a gente continua com a parceria. Mas sempre assim, o desenho é nosso, né? A atividade está acontecendo pela gente. Então, quando a gente vem para cá, e aí eu estou falando, eu sei que tem um passado, um histórico, mas eu não posso falar por ele, né? Eu chego aqui no dia 2 de janeiro de 2025. Estou com muita honra taubatiana, mas eu não vivia essa realidade antes. Então, quando eu chego aqui, e eu já conhecia várias pessoas, né, principalmente da cultura popular, vários artistas, outros artistas que eu tive a oportunidade de contratar também em Guaratinguetá, e eu me deparo com essa festa, eu me deparo com essas comunidades, porque a gente não está falando da festa, né? A gente está falando de tudo que envolve a festa, que são todas essas comunidades. Então, eu entendi sim que tinha uma missão aqui. Aí, missão como gestora, né, que é o que eu faço, que é garantir o fomento e difusão, inclusive dentro das possibilidades, porque se fosse garantir fomento e difusão como a gente gostaria, a gente faria muito mais, mas eu tenho que garantir fomento e difusão dentro das possibilidades da prefeitura. E dentro das possibilidades da prefeitura, a gente podia fazer a conversa com esse coletivo, com esse grupo.
Então, me traz aqui o coração da missão, que é honrar minha avó, a minha bisavó, que tiveram vidas muito mais difíceis que a minha, muito. E eu também corroboro com esse olhar do Itajubá, que é que bom hoje que eu posso dançar jongo, ser gestora, dirigir meu carro, né? Oportunizar uma vida melhor e digna para minha filha, mas nunca perdendo de vista também todas as oportunidades que tenho de brigar por essa melhora coletiva, porque essa não é a condição de toda a minha família, de todas as minhas tias, né, das minhas primas, mas também entendo que esse movimento é o estar, o conversar, o trocar, né? Tenho certeza que agora a gente já sai daqui pensando em mestre diferente, pensando em mestre levando em consideração uma vida de 90 anos, pensando em mestre levando em consideração uma vida jovem que está começando, porque está assumindo um legado e tem a generosidade, a humildade de dizer: eu tenho vergonha de falar no microfone, mas não tem vergonha de tocar, não tem vergonha de caminhar na frente de um grupo. E assim que a gente constrói, é assim que a gente fortalece, né, a caminhada. Fácil? Não acho que é. Eu realmente não acho que é. Mas só desse caldo que a gente tem aqui, né, quando a gente ainda foi recebendo um reforço, o mestre chegou por último, o Lazzarini, só nesse caldo que a gente tem aqui tem um trabalho. E aí olha o lugar que eu também me coloco, de ouvir, né? Os mestres, né? Falando coisas super importantes, e essa necessidade de construção, tem um monte de gap para dentro da mesa que eu trabalho. Que bom que eu também faço parte disso, mas todos nós, eu entendo que quando a gente vem para cá, todos nós hoje, a gente passa a fazer parte desse trabalho, desse caminho, dessa estrada, sabe? Boa tarde. Cheguei um pouquinho atrasado nas correrias, né? Já estive aqui fazendo a apresentação hoje. E só queria pontuar um pouquinho o que o amigo acabou de falar. Uns 2 anos, 3 anos atrás, né, eu publiquei, né, nas minhas redes sociais que eu ia fazer uma apresentação de capoeira aqui na Festa Folclore. E aí alguns mestres me questionaram isso. Você está nesse tempo ainda? Você está vendo a capoeira como folclore? Porque o folclore não vende, né? O folclore não vende. Então, eles me questionaram como se eu estivesse prestando um desserviço para a capoeira. Né? E nesse mundo que a gente vive, que realmente a gente, como disse Itajubá, a gente precisa do financeiro para sobreviver nossos grupos, né? Para sustentar os espaços, né? Quem mantém espaço igual eu, que tem que manter espaço com água, luz, telefonia, as contas da prefeitura, as contas de impostos, etc. O folclore ele não traz, né? Você pensar como folclore ele não traz retorno, né? Ele é comercial. Isso é bastante, só pontuando o que ele tinha falado, né? Eu postei uma foto do desfile também nas redes sociais hoje e alguém questionou assim: tá faltando nessa festa do folclore de vocês aí, faltando cor. Tá sem cor. Tá sem cor, por quê? Não tem quase preto aí, não tem gente preta. E realmente, né, a gente quer que todo mundo participe, né? A nossa casa está aberta, como eu disse para ele. Mas por que às vezes as pessoas negras não têm acesso a algumas coisas da cultura? E aí, né, dos 25 anos do SECAB, não sei se vocês sabem, ou alguns talvez saibam aqui, existia aqui um centro de cultura afro, em que
trabalhou por muitos anos aqui, né? E eu, mesmo branco, eu fui chamado para ser secretário deles por um tempo. E nos 25 anos de secado, que a gente fez uma festa muito grande aqui, a gente fez uma apresentação lá de capoeira e uma das palestrantes, super conhecida dentro do mundo dos movimentos negros, ela me questionou a mesma coisa, né? Por que não tem pretinho na sua capoeira? E, né, com muito respeito, tem alguns elementos aí que eu preciso passar para a senhora, né? A maioria dos lugares hoje onde se tem a capoeira, elas são pagas, e a maioria das pessoas negras, eles não têm condição de pagar. Essa é a primeira condição, né? E aí vai muito, né? Eu dava aula dentro do SECA, da Biblioteca Unidos Palmares, por anos lá, e os filhos do pessoal do movimento negro não treinavam comigo, ninguém. Então, assim, eu só estou deixando esse questionamento, né, porque a gente, acho que a gente não veio falar sobre isso, mas há muito questionamento e pouca participação, né? A participação na cultura popular é complicada. Se as pessoas não botarem a mão na massa, não se virarem, não sai, ela não sai, tá? E as escolas aí, né, um prazer vir aqui essa gente tão qualificada aqui das escolas aqui, sempre nos procura para fazer apresentações, e o Itajubá tem conversado sobre isso também, já com ele, né? Chega 20 de novembro e muita gente chamando a gente. Eu queria, né, já aproveitar aqui com a secretária nossa de cultura aqui, que a gente fizesse esse link de vocês com a secretaria, porque às vezes existe um monte de grupos que são cadastrados na secretaria. Então, que vocês pudessem solicitar à secretaria uma apresentação de capoeira, de maracatu, de Moçambique, que fosse através lá da secretaria, e a secretaria sim poderia, né, estar enviando para as escolas essas apresentações. E para a gente, que depende de um tambor, que depende do couro de um tambor, que depende de uma baqueta para tocar, ajudaria a gente a estar mantendo os nossos grupos e os nossos trabalhos. Tá? Então era só isso que eu queria pontuar. Muito obrigado. Fátima? Só um minutinho, Fátima. A questão é isso que o Azarini falou, do embranquecimento da cultura preta, né? Você vai no terreiro de Candomblé ou na Umbanda, tem muito branco. Você vai na Pentecostal, tá cheio de preto. Então, uma reflexão aí, né? Tá rolando uma inversão desses rolês aí, eu acho. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que refletir.